Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje eu vou falar, inclusive, bem-vinde, porque na presença de quem eu estou, eu preciso usar todo o meu conhecimento sobre esse tema. A gente tem é uma visita, é uma honra receber aqui Reinaldo Bulgarelli, rei para aqueles que já se aproximaram o suficiente. Sua Majestade, por favor. Ou, né, obviamente, todos os títulos que você foi acumulando nesse movimento incrível que você fez na sua vida. Eu acho que o Nada Trivial não tem tamanho para dar conta dessa história incrível. Você vai ter que vir aqui umas 40 vezes. Já vou adiantando no início do episódio. Volte. Porque aí eu fico tranquilo e posso não perguntar tudo de uma vez só. Mas antes eu queria que você contasse para o povo, para esses triviais, nada triviais que estão por aí, quem é você, qual é essa jornada que traz você nesse dia aqui no Nada Trivial. Hoje eu estou consultor, eu tenho uma empresa de consultoria para os temas de direitos humanos e gestão empresarial. Eu apresento assim, sempre falei assim. Que chama como essa consultoria? Tishai Consultoria. Já você vai ter que explicar esse nome. Tishai eu tirei de um outro tempo que eu estava na ONU, na Amazônia, nos anos 90, e os índios Kaxinawá que me ensinaram esse termo que eles usavam para dizer amigo, amiga, companheiro, companheiro. Fui mais atrás, eles explicaram lá o que está no disco do Milton Nascimento, que o Márcio fez lá o prefácio do disco do Milton, ele colocou exatamente o que eu escutei. É uma reverência para dizer: eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Eu falei, nossa, tem tudo a ver com essa ideia de interdependência, de como é que a gente depende uns dos outros. E vai mais. Por meio de você, eu sei quem eu sou e vice-versa. Eu falei, tudo de bom, botei o nome Tishai na empresa que trabalha essa ideia de direitos humanos, nessa ótica, nessa ética, nesse guarda-chuva de sustentabilidade, negócios sustentáveis, negócios de tipo novo, negócios pensados a partir dessa agenda que, de 1973, do Schwab, que é o criador e é o diretor lá, não sei Eu já ia te provocar, porque diz assim, então você é da moda. Você onda, 1973, há muito tempo, não é? Eu, quando vi esse documento dele criando o Fórum Econômico Mundial e com um manifesto falando de capitalismo de stakeholders. Então, deu um clique na cabeça, né? Sempre estava ligada aos movimentos sociais, essas coisas todas, você fica, né, falando, o capitalismo não dá. Ele propõe assim, fala, tem que pensar caminhos, tal. Claro que pode, deve, a gente vai ter que achar soluções para essa relação do mundo dos negócios com as pessoas, com o planeta, com tudo. Mas ele propõe isso em 73, 76, aí já começa a sair a estrutura do que ele propõe. É isso que eu trabalho. Rei, mas você começou muito menino, né? Porque você hoje está na casa de quê? 62 anos neste momento. Muito lindo. Mas a história que você... 2023, quem for assistir em 2090... Exato, pelo amor de Deus, confunde tudo. Mas essa história que você está fazendo esse recorte aqui para gente é uma história de 40 anos? 45. Eu comecei com 16 anos. Eu conto esse tempo dos 16 porque foi um engajamento efetivo e já com esses temas. Era a questão racial, o movimento negro, que estava indo para as ruas, tudo por conta da ditadura, o movimento homossexual brasileiro, que aí eu sou um homem gay, branco, mas engajado na luta antirracista e passando por todos os momentos, né, do movimento antirracista aí, ao longo desses anos. O movimento de mulheres ia para a rua, inclusive o movimento de mulheres dentro do movimento homossexual brasileiro, que tinha lá seus atritos. O João Silvério Trevisan era o líder, nossa, a gente olhava para ele, e ele conta isso no livro dele, né, Devassos no Paraíso, que é maravilhoso. Enfim, eu vivi essa época e já entendi ali uma coisa bacana, uma das mensagens, várias coisas. Eu aprendi que eu era branco. Todo mundo falava, você entendeu, porque eu estava muito engajado, minha foto no Facebook é eu numa dessas passeatas com 17 anos. É mesmo? Em cima de mim tem uma faixa, era na revista Manchete. E você amava isso? Você não ouviu falar da revista Manchete? Lógico que sim, eu não sou tão jovem assim, adoraria não ter ouvido falar da revista Manchete. Estou eu lá,
matéria grande lá, mostrando lá uma passeata, tem uma faixa em cima de mim, por mais e melhores empregos para os negros. Caramba! Eu ainda me vejo embaixo dessa faixa, você também, você trabalhou bastante no mês de novembro, né? Esse tema ah, É uma ainda obrigação, estou, né? mudou o mundo e tal. Mas tinha uma mensagem ali bacana, entre outras. Era assim, olha, queremos democracia, mas a democracia vai ser melhor se for Inclusiva. inclusiva, considerando nós, as pessoas negras, nós, as pessoas LGBTI+, nós, as mulheres, nós, as pessoas com deficiência. Coisa. Porque Você tem fez eu me apresentar, contar essa história longa, mas tudo isso para dizer que honra eu estar aqui com você. Você não sabe o bem que você faz com as suas ideias, com as suas coisas, com as conversas. Obrigada. E para a conversa de diversidade, equidade e inclusão, que é assim que a gente chama agora, por conta do Fórum Econômico de Davos. É um lugar de referência, né, das empresas. Sim. Então, não é mais do que um consultor dizer como é que tem que ser o nome do negócio. Não, Olha para as organizações, siga lá os mestres, as coisas, a gente segue. Você faz um bem imenso, viu? Obrigada, querida. Então, sempre que eu estou trabalhando com as empresas, você é uma referência importante, você tem ajudado a gente a entender coisas que antes a gente não entendia. E interessante porque eu fui muito bem aceita pelos movimentos de inclusão. O pessoal das ciências humanas, eles me aceitam bem, porque tem ali algum critério, são materialistas, porque estão vendo o universo a partir de uma perspectiva muito biológica, e eu acho que eu consegui mostrar que não é um recorte tão fechado assim. E o mundo empresarial, né? Mas o barato porque... Sempre, assim, super aberto, que é uma conversa difícil muito. Que você faz. Não é uma conversa assim, não é uma conversa trivial. Não é uma conversa nada trivial. Nada trivial. E tipo. lindo ver isso, né? Porque tem abertura para isso. A gente tem tido a oportunidade de conversar. Infelizmente, você sabe que você está nesse meio. A gente tem muito aventureiro, né? Tentando aproveitar esse caminho, mas eu acho que isso voluma um pouco o tema. Eu queria que você contasse para a gente, Rei, porque isso é uma coisa que me interessa muito, que é um pouco dessa construção histórica do Brasil. A gente sabe que o nosso universo organizacional ele é muito influenciado pela gestão americana ou pela gestão europeia em alguma medida, mas muito pela escola americana de gestão. Mas a gente também tem muitas empresas brasileiras e eu sei que você tem uma história numa empresa brasileira que foi um xodó nosso, né? Que é o Banco Real. Conta um pouco qual foi o momento do Banco Real, qual foi o impacto dele e qual foi a perda também que nós tivemos quando esse movimento acabou. Né? Logo que começou essa conversa organizada de sustentabilidade no Brasil, no meio empresarial, era a Natura, o Banco Real, se colocando ali, e eles tinham o mesmo consultor de marketing, que era o Ricardo Guimarães. Estou falando o Ricardo está aí, está vivo, maravilhoso, Ricardo Guimarães. Nós estamos falando de uma coisa de 25 anos. 25 anos, sim. E o Real aí já estava numa transição também para logo ele ia virar holandês e tal. Mas ainda ali na liderança do Fábio Barbosa, ele percebeu no caminho. A conversa inicial do Fábio Barbosa e da diretoria era arrogante, era dizer assim, primeiro nós vamos fazer, ficar perfeitos, depois nós vamos anunciar o que a gente está fazendo. E eu era do time lá de consultoria que dizia, não, pelo amor de Deus, não faça isso, nós estamos criando referências. Primeiro, você nunca vai ser perfeito. Que arrogância é essa? Por isso que eu chamo de arrogante, porque tem a ideia de que nós vamos estar bem. Um dia vai encaixar e vai fazer, vai tudo perfeito. Não, nós precisamos criar referência. Então, baixou a humildade e foi bacana ver esse movimento. E o Fábio assumiu essa responsabilidade, né? O Fábio Barbosa, de ajudar. O Guilherme Leal, lá pela Natura, a Natura até hoje, né? É uma marca aí. Aliás, o Fábio Barbosa está lá, né? Presidindo. E foi muito bacana. Ali a gente construiu, eu fui trabalhando com toda a gente, não tinha consultorias que trabalhassem, consultores, você não tinha gente no Brasil que trabalhasse relação com fornecedores, toda a agenda de responsabilidade social que o Etos organizava, propunha, você tinha os CEBEDs. Tinha o quê? Gestão financeira, gestão de processo, gestão de vendas. Tinha gente que olhasse. Que olhasse para o mundo do negócio mesmo. Não era para fazer uma ONG, para fazer uma coisa. Eu falei, isso daí eu sei fazer. Criar uma fundação, um instituto, que é maravilhoso. Ok, tinha o GIF.
criado em 95, né? São os Sim. movimentos empresariais que eu valorizo bastante, né? Vi nascer todos eles, eu acho incrível, porque você institucionaliza, Sim. você cria essa ideia de coletivo, nós sozinhos não vamos dar conta, nós empresas sozinhas não vamos dar conta. Tá? Não ter gente era desesperador, não ter referências era desesperador, porque você falava, nossa, temos uma boa vontade do Real, da Natura, depois chegou o CPFL, já privatizada, depois a BASF, a Whirlpool, já tinha um grupinho bom de empresas fazendo essas coisas, as nacionais, a única referência foi o Real, as multinacionais tiveram mais facilidade por conta da pressão externa. Sim. O Real era real, né? Era uma coisa que não era só o Fábio Barbosa, ele tinha o papel dele, o entendimento dele, para ir motivando, trazer consultoria, formar, desenvolver fornecedores, né? Que A gente legal. precisaria fazer isso. E ele colocou isso como uma escola. O que eu pude desenvolver de diversidade, eu tinha feito no Nubank Boston, olhando para os Estados Unidos, indo para os Estados Unidos, trazendo a turma de lá para cá, mas o Real foi a grande escola, foi o grande lugar de produção ali das coisas que estão aí até hoje. Assim, as grandes definições foi ali porque esta empresa sabia que estava trabalhando internamente, mas ao mesmo tempo produzindo referências para a gente poder avançar e criando movimentos, fortalecendo movimentos, os movimentos sociais, movimento negro. A gente sabe dialogar com as organizações, Rei, né? me conta uma coisa, olhando lá de trás, né, partindo daquele tempo em que essas discussões começaram, você me deu um número aqui, 73, que bugou minha mente. É. Porque para mim isso era uma coisa que teria sido como movimento, nessa crítica ao capitalismo, que, é né, 73. que ela teria começado um pouco mais para frente, quem sabe no início dos anos 90, não. Você bugou minha cabeça, que você falou, Carla, isso é anterior, o que me leva a pensar que eu tenho que ler coisas antes disso que eu não li ainda. Vou te mandar tudo. Por favor. Porque eu também fiquei em choque quando eu vi, eu falei, uau. Quando você pensa nessa prerrogativa, assim, lá atrás a gente estava discutindo hoje, você projeta nós 50 anos depois dessa data que você me deu. A gente andou tanto quanto poderia, não andou tanto, por quê? Se andou, à custa de quem? Não, nós estamos ajudando, você está ajudando, eu estou ajudando, tem pessoas, tem lideranças. Demorou para pegar um pouco o fogo? Não, e vai demorar mais. Tem uma coisa que eu falo que é meio trágica, as pessoas acham que é depressão, não é? Tá tudo bem, eu tô achando tudo lindo. Mas lá atrás, vendo Abdias do Nascimento falar, Lélia Gonçalves, para citar esse, conviver com Florestan Fernandes, com tanta liderança dos movimentos todos, né? Muitos já se foram, outros estão Você aí. teve a oportunidade de conhecer o Freire também? Paulo Freire, Sim. convivi muito, foi meu amigão. É mesmo? Estava outro dia com o Ladislau Dalbor, que era genro, né? E eu lembro dos almoços, do café da manhã, das coisas, que a gente era vizinho. Você vai ter que vir um dia mesmo. só para contar Só para contar só as esse. histórias. Que pessoa, que ser humano incrível. Eu, jovem, conviver com essa turma e dar valor, né? Porque eu podia conviver, olhar lá e não dar valor. Eu prestei atenção nessas pessoas, né? Elas me tocaram de alguma forma. Ali também eu entendi assim, tem temas, tem mudanças, que uma vida não basta. Sim. Não me conformou no sentido, porque eu estou aí até hoje, não desisto. Hoje mesmo tinha um amigo perguntando, você não cansa a ver mudanças na juventude, na coisa toda, com coisas às vezes avessas a isso que a gente está propondo há tanto tempo, há tanta coisa. Um recrudescimento de algum E tem entendido que, assim, não, eu adoro trabalhar com esses temas, enfrentar esses desafios, as resistências. Gosto, aliás, de trabalhar. Você puxou a conversa dos nacionais, elas agora, muito recente, é muito recente. A agenda ESG aqui, né, que é dos investidores, que começa a falar, né, olha, para a gente investir, eu preciso ver que o teu negócio está cuidando do meio ambiente, está cuidando do social, da cultura, porque social, aí vamos falar depois. Como é entendido no Brasil, que é uma pena, que se reduz a pobre, a desigualdade, fala, mas é cultura, é elevar, é as empresas participarem de elevar o patamar civilizatório, vamos usar essa expressão. Adoro. Quando você promove equidade de gênero, isso não é só para mulher pobre, para desigualdade, pois é para rica também, é para outra, porque você está elevando tudo, vai usando esse exemplo.
E para a questão nova de governança, isso ajudou que as nacionais entrassem na conversa e começassem a pensar nisso, a pensar em diversidade como algo para ser valorizado. Uma E demanda de está fora. começando a mexer mais firme Tá nessa estrutura. mexendo, tá mexendo. Ter convivido com essa turma toda me deu essa ideia de que, primeiro, tem altos e baixos, vai e volta, e que uma vida inteira da gente, por mais que dure, eu espero durar bastante, A gente também mas espera que não demore é? Tomara que a bastante. gente faça essa conversa daqui 30 Sim, 30 anos. Tá anos. bom, né? Tá 30 bom. anos. Mas não vai ser ainda suficiente, porque a resistência é grande. Quando você pega o racismo, que você trabalhou tanto em novembro, vejam, viu os vídeos, as coisas todas, porque Nossa, eu ficou muito descobri legal. coisas que eu tive que Incríveis, a conversa com a investigar. Matilde, que foi uma ministra, né, e ah, é uma pessoa muito atuante nesse meio, que tem toda uma história também, né, Linda. na questão do movimento negro, e teve essa chance, né, de sendo ministra, pensar as políticas públicas, pensar o país, a coisa toda. Você fez conversas ótimas. O racismo é muito profundo, né? Toda a nossa vivência de pessoas brancas, você fala isso, inclusive, ah, é outra, né? Para a gente se dar conta das coisas todas que a gente escutou, que a gente ouviu, o que era valor, o É. que era o padrão, desmontar isso, né? Mas Não você é já, fácil. como eu tenho visto, imagino que você também, uma mudança no outfit, assim, na plateia, quando a gente vai falar, quando a gente Tem, eu está dou nas muito organizações valor. hoje, já É, temos, já dá para fazer um teste do pescoço ali, é, encontrar é. as pessoas pretas ali, as pessoas trans, né? Mais Ocupando mulheres em cargos de lugares. gestão. Você já encontra, eu vejo. Ainda é o que a gente quer. Não, Se não. você pensar o que a gente quer, é muito nosso, assim, não é o que a gente quer. As normas internacionais construídas a duras penas, né? Você pega a Organização Internacional do Trabalho, Convenção 111 de E você fez uma 1999. coisa maravilhosa agora, Rei, que é assim, tirar da gente, do nosso desejo pessoal, É, essa visão de mundo. Porque isso. não é minha, ou sua, ou de um outro ativista, ou de um militante. Não nega, né? A gente pode ter Pessoas, desejo, sim, mas sim, eu não é tenho, nosso, meu né? desejo é enorme e eu tenho É, uma utopia incrível. Mas teve gente que sentou, e sentou com seriedade, né? Você comentava, antes da é, gente começar, do ethos, você comentou de vários. Agora a gente tem também todas as questões dos fóruns, né? isso. A ONU muito em cima, você está na ONU desde que o mundo é mundo. Então, tem normas, as pessoas já sentaram, já desenharam, não é que a gente está É. enlouquecido aqui querendo Você uma juntou as utopia, né? empresas, eu ajudei a fazer isso também, além do ethos, que era isso. Eu sei da minha contribuição ali, mas é junto, é um negócio conjunto. E não é o coletivo pelo coletivo, mas é esse conjunto de visões, de experiências de vida, diferentes idades, pessoas se reunindo ali para construir os indicadores ethos, para pegar isso como uma agenda, vai, de trabalho, para dizer, tá, eu quero ser socialmente responsável, o que eu tenho que fazer? Olha aquilo que a gente construiu junto lá no ethos. Discriminação. E não é porque é perfeito, é porque é aquilo que a gente conseguiu de consenso. Olha para a Convenção 111 da Organização Internacional do Trabalho. Agora tem a Convenção 190 que nós vamos aprovar. Você imagine quantos anos de discussão das organizações. E ali, pegando o exemplo da OIT, é tripartite, ela é de trabalhadores, dos governos e dos empresários. Então, precisa entrar num consenso ali primeiro, Para depois ir velho. para os países se tornarem signatário, que é o processo que a gente está. A Convenção 190 está trazendo a questão do assédio, o enfrentamento do assédio, então ele fala de segurança psicológica, ele fala de violências de todo tipo, tem uma centralidade ali na questão da mulher, mas não, vai além. Então, uma convenção bem moderna, ela muda bem o sentido de a percepção do que é saúde e segurança no trabalho, que a gente está vivendo isso Sim. no mundo e agora no Brasil. Então, é isso. Respeite isso, né? É, O mundo da por favor. diversidade, eu trabalhei para isso, para a gente ter mais consultores de diversidade. Eu estava dizendo isso, né? Era desesperador me ver sozinho. Por um lado, era bom, não dava para ganhar tanto dinheiro naquela época, não dava um valor. Então você tinha que ter uma insistência, fazer coisas de graça para poder Abrir qualificar a demanda, caminhos. abrir caminhos, fazer as coisas. Então não era assim uma época de ouro, a época de ouro é hoje.
Felizmente, a gente tem mais consultores, mas tem muita coisa perdida, muito eu na história, Muito eu, tem ciência, né? Bom, já que você tocou nisso, vou ter que puxar a sardinha para o meu lado, Puxe. né? Você, então, se assistiu esse cenário todo e, num dado momento, começou a aparecer neurociência. Que desespero. Isso, me conta desse desespero. Eu vim de uma escola, não é que eu entenda, por isso que eu te escuto com muita atenção, com muito respeito, para aprender. E aprender não quer dizer para ficar sabido igual, é para entender um pouquinho, para saber. Não é? A gente vai construindo. Vai se bebendo, né? Mas o mundo da psicologia social ele já trazia a coisa do estereótipo, do preconceito e da discriminação. Sempre esse tripé. Eu gosto de resumir a ópera por conta, para mim, primeiro, depois para os interlocutores, né? Mundo do estereótipo, você fala tanto disso. O mundo do estereótipo, mais ligado ao pensamento, o mundo do preconceito, mais ligado ao sentimento, à predisposição para agir, mas o mundo da discriminação, aí sim a gente falar de erradicação da discriminação, não do preconceito, mas a erradicação, porque é o ato em si, é a prática. Então, esse mundo, de repente, aí 2000, começa com o genoma, eu já estava trabalhando, já estava nessas coisas todas. Aí começa a vir uma conversa de ressonância funcional, as coisas todas. Então, olha, a gente consegue ver o sentimento andando na cabeça. Aí eu comecei a ver um monte de psicólogo, que até ontem estava na clínica, falando, eu sou neurocientista, porque fez um curso em algum lugar. É isso aí, essa é a nossa vivi sempre com coisa, fiquei, e essa turma causa prejuízos, cara, causa prejuízo. Não é que vocês, você, que entende disso, não é dizer, não, então sabe tudo, você é a primeira a dizer que está aí aprendendo, né? Mas eu vi coisas horríveis. Uma pessoa se dizendo neurocientista num evento que eu estava até na coordenação, ela deixou para o último momento, por exemplo, para dizer uma coisa horrorosa ali, péssima, assim. O racismo não há o que fazer, ele é genético. E em nome da neurociência, em nome da coisa toda, para dizer, tá lá, tá entregando. Você conseguiu cortar o microfone? Não consegui, eu fiquei com raiva disso, não deu, não chão. Um eventão importante, a gente ali numa construção de anos fazendo essas coisas. Então, tem gente atrapalhando em todos os campos. Tem em isso. favor de, e isso é uma coisa, porque a neurociência descobriu, como a neurociência fosse uma esfera acima das outras ciências, porque eu acho isso de cara já muito ridículo. E quando a gente pega os grandes autores de neurociência, se a gente pegar um Kandel, se a gente pegar um Damasio, se a gente pegar um Siddhartha Ribeiro, para citar um brasileiro, isso. A gente sempre vai ver um recorte de transversalidade, de vamos conversar sobre qual é a contribuição que a gente tem a partir do funcionamento do cérebro à luz da sua ciência humana, que, ok, tem 4.000 anos ali, né, sendo debatida. Se a gente for pensar bem, as primeiras construções sobre quem somos, como viemos, é babilônica, né? Mas essa conversa lá, ainda de forma mítica, obviamente. Mas já é uma pergunta e a gente já está tentando investigar isso. Então, tem muito conhecimento, muita robustez. Você sabe que eu tive um momento, alguns anos depois, na PUC de São Paulo, em 2009. Eu fui professora da PUC de 2009 a 2014. É a primeira coisa que eu fiz, você já vai imaginar logo, vai me reconhecer nisso. Me associei à ProPUC imediatamente, porque eu, né, sou do associativismo imediatamente. Eu fui aluno da PUC, por isso você está falando. Exato. Fui da ProPUC, Associação dos Professores da PUC, e vivi 3 anos com eles lá, num nível de aprendizado de uma coisa que eu nunca imaginei que eu fosse aprender. E assim, a generosidade, né, dos que estavam lá, o pessoal das ciências sociais, dentro do ativismo, e a PUC sofreu vários danos, né? A igreja veio para cima com fúria, cortando contratos de salários, contratos de professores. Foi uma época difícil na PUC, e o ativismo teve que ser bastante aperreio. Mas o que eu aprendi com aquelas pessoas, né? A Bia Abramides, por exemplo, não sei se você conhece, gênio, uma figura generosa, e que me pegou no colo, assim, sabe? Moleca ali, eu estava em 2009, vamos pensar em uns 15 anos atrás, são 30 e poucos anos, 35, 36 anos, ela senta aqui que eu vou te explicar umas coisas, né?
E essa história, que é a história da PUC, porque minha mãe estudou na PUC e ela estava lá no dia que o Erasmo Dias chegou arrebentando geral, né? E eu morava ali na 76, Cardoso, 7,6. E eu 1976. morava na Cardoso de É, Almeida e da minha casa eu vi os helicópteros. nossa. E eu sabia que minha mãe estava lá, tinha 6 anos de idade. E a gente viu, né, o povo correndo, gritando e tal, toda a confusão, funcionava com a minha mãe e tal, mas muita gente que a gente conhecia acabou apanhando, acabou sendo levado preso e tal. Então, essa história toda a gente não pode desconsiderar, né? Tem robustez nisso. Quem Tem uma entra. construção teórica É, aqui muito é. forte, né? Não, e você tem uma coisa, você tem um entendimento, sabe? Produtora, coisa. E, e, e tem essa generosidade que você usou essa expressão, eu achei exatamente isso, né? De pensar em como eu pego todo esse conhecimento para colocar a serviço no nosso cotidiano, da vida, das coisas, da melhoria das Isso é organizações, das fundamental. lideranças, das pessoas, o desenvolvimento e tal. Então, quem entra nesse tema, com diversidade, vai como tema, acontece isso também. Entra para se exibir, para mostrar, sei lá, e aí às vezes prejudica, não toma esse cuidado de respeitar tudo que veio antes da gente, o Que é que uma está história sendo muito produzido linda. agora, nesse instante, né? Que é uma história muito linda, E né? os coletivos produzindo as soluções para ir além do que eu acho. Eu acho que a gente deveria falar inclusão e diversidade, não diversidade e inclusão. Falo, ok, você pode achar um monte de coisa, mas cuidado. O termo LGBTI+, qual é o certo? Não tem certo, tem escolhas que a gente faz. Eu sou o secretário executivo do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+. Eu não tenho o que fazer, a gente vai criando coisas, mas Eu ia isso muda perguntar bem coisa. para você, você está precisando de serviço? O que é que está É muita acontecendo? coisa, é muita coisa. Não, posso, me divirto. Sou síndico do meu prédio agora. A gente é um prédio pequeno, a gente vai fazendo a gestão e voltei a ser o síndico do prédio. Sensacional. Estou no conselho do Lula, lá o conselho, Ah, conselhão, eu vi Conselho você de no Desenvolvimento Conselhão, Econômico e muito Social querido. Sustentável, estou no conselho da CGU também, pela sociedade civil, por conta desses Sensacional. fóruns, dessas coisas. Mas vem sempre essas questões. E por que que usa esse termo e não o outro? Fala, olha para o movimento social, meu critério. No caso do fórum, a gente conversou, viu, falou, vamos seguir o movimento social. As empresas, às vezes, querem inventar moda. Tem hora que é ótimo Querem ser inventar moda. protagonistas Tem do hora que quer ser protagonista. Fala, não, é para se somar. A gente precisa aprender a trabalhar Isso é uma juntos. dificuldade, né? As Muito. O mundo empresas querem empresarial tem, ganhar os louros. tem muita, tem muita essa tendência de querer. Tem hora que é bom que você inova, você faz coisas novas, tal, mas você vê tudo que dá certo quando a empresa, não vou conseguir lembrar de nenhuma situação, mas tem, há de ter coisas que as empresas inventam e que o mundo segue, vai, a política pública, a coisa toda, né? Mas às vezes cria do nada. E quando você olha que deu certo, porque foi em diálogo, foi considerando o que já veio, o que está, o que coisa, e não assim. Ah, eu acho que o termo tem que ser LGBTQP, blá, 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 N. Fala, puxa, que legal, você quer incluir as pessoas, mas está fazendo algo pelas pessoas? Porque se a gente põe no nome, Se cada uma dessas letras, nós vamos precisar colocar uma política específica, aí um não pensa nisso. entendimento, né? Só pensa na representatividade, lá, por Exato. exemplo, a visibilidade no nome, ok. Ai, que bom que eu me vejo lá, mas eu me vejo lá e onde mais? Eu preciso me ver dentro da empresa, eu preciso me ver numa política, eu preciso ser considerado no uso do banheiro. Se eu sou uma pessoa não binária, por exemplo, onde que eu vou? É. E o dress code da empresa? E a política para casais? Os benefícios, as coisas, sei lá. Vai ser Enfim, necessário pensar. E os trisais, quem pensou nele? não pensa. Os trisais estão ainda Ainda. estão no tabu. Calma, vai aos poucos. Eu botei isso na mesa em Botou? 2002. Porque a gente E estava aí, nessa época discutindo com o Real o plano de saúde para casais do mesmo sexo. Foi o Real que trouxe para o Brasil. Se tinha alguma aí você empresa, ela. você pergunta, você está falando sério que você mandou essa? Eu falei, e os trisais, né, a pluralidade de uniões, porque tem, inclusive, no mundo, estamos falando de tudo, né? Ah, não, Não, pelo já é amor de demais. Deus. Casais do mesmo sexo já era um assunto para convencer o plano de saúde da época, depois entrou, fez. Nossa, foi um away. O Real dizendo: eu estou te pagando, eu quero que você considere. Pessoas, não, nós vamos à falência, porque deve ser o banco inteiro. Fala, Gente, mas sei como foi. Pouquíssimos casais, por motivos variados, não queria sair do armário.
não Não confiava era no RH, estável, não era estável, não o era estável. relacionamento. Às vezes tinha casais de casado há muito tempo e já tinha plano de saúde um dos dois já tinha plano de saúde, então não Já estava precisava, já estava no plano de resolvido. saúde do outro, porque a gente teve que pesquisar. Por que tão baixa adesão? Porque foi baixa adesão no começo, durante algum tempo. Ô, Rei, você foi mudando de opinião a respeito da importância desse tema para as organizações ao longo da história? Você foi percebendo novos impactos que incluir, ter uma diversidade dentro das organizações, diante daquilo que você via antes? Ah, ah, o, o- a gente é muita intuição, vai? A gente falar assim, puxa, como foi aquele documento que eu citei de 2000, primeira publicação do Instituto Eds, o que as empresas podem e devem fazer pela diversidade. Está lá, está no site. 2000. Eu estava ainda no Bank Boston nessa época. Ah, ali está dizendo coisas que depois a McKinsey veio fazer pesquisas mais de perto para olhar, mas onde que adiciona valor? Mas ali a gente dizia coisas dizendo, puxa, faz sentido valorizar a diversidade, ter uma empresa que respeita a ética, que respeita direitos humanos dos consumidores, dos clientes, das coisas, dos fornecedores, enfim. E, mas não tinha provas. Esse era outro desespero. E ainda mais no Brasil. Ainda hoje eu fico meio desesperado. A academia aqui, por Produz diversos motivos, pouco. não faz estudos, pesquisas. Lá, Estados Unidos, vai, Europa está começando a fazer. Aí você tem os É estudos que as tão. ciências humanas aqui são apartadas das organizações, né? Você acha Então, que isso é um tem um viés preconceito? aí. Você acha que isso é um preconceito? Tem preconceito de olhar esse mundo capitalista e jogar tudo para o inferno, É tudo um não ou outro. serve nada, e você vê, puxa, nem perceber essa nuance, vamos dizer assim, né? Ah, dentro desse mundo tem crise, nós estamos aí pensando, mas tem um movimento dentro das próprias empresas querendo se repensar na sua relação com o mundo. Você tem de tudo, tem gente oportunista, tem coisa onde não tem, né? Mas você tem um núcleo ali de um conjunto empresarial, com liderança, com donos de empresas, que estão pensando isso, que estão com esse documento, com essa ideia de 1973 do Schauble, né? Como a expressão desse movimento, né, do capitalismo de stakeholders, já dizendo coisas e aderiram a isso, entenderam essa questão. Entender não quer dizer que a gente vai imediatamente fazer. A gente ainda não tem um público consumidor, um cliente exigente em relação a esses temas. Tem uma palavra que a gente usa muito um termo que a gente usa muito em política pública, que eu uso bastante, qualificar a demanda. Assim que foi criado o Instituto Ethos, nasceu o Instituto Acatu para falar do consumo consciente. Com a esperança de, eu estou falando assim, o Hélio Mata me mata, porque é bem bacana o trabalho do Acatu, é isso. Eu Mas conheço, se esperava, né, mais uma dessa boa ideia ideia de de trazer qualificar a ele. demanda. Ele é Que bom. história, quanta história. É um empresário que Sim, entendeu, se dedicou a isso, Fundação Abrim, que depois sensacional o o trabalho dele. Acatu, ele é incrível. Mas a ideia de qualificar a demanda, de você ter um consumidor que exigisse das empresas mais diversidade, mais respeito ao meio Isso ambiente, ainda mais não coisas todas. encaixou, na sua Tem opinião? estudos, pesquisas, de novo, no Brasil, meio e mensagem, consumidor moderno, eles fazem lá os estudos, as agências têm feito algum Mas é para estudo, um né? recorte, não é? Porque Então, quando eu penso em é produção do que realmente impacta, vamos falar assim, alimento. isso. Dificilmente as pessoas, a grande população que realmente faz um movimento de É, consumo, exigir algum tipo de retorno da organização na produção de alimentos. é Difícil, né? difícil. Tem que Eu, qualificar a demanda. é, Eu tenho que porque saber, na política pública, é eu isso, vejo um né? pouco Você assim, põe uma classe B, uma classe A, isso. fazendo alguma exigência para É, consumir roupa, ou para é, consumir produtos, ou para divulgar marcas, ou para frequentar espaços ou é. lugares, ou para comprar alguma coisa, um restaurante. Mas é um pedaço pequeno da sociedade. Eu não sei É. se isso Tem gera a pressão estudos necessária. mostrando num ritmo que não era o esperado, porque a gente quer resolver as coisas em 4 dias, né? É, E 7 dias, né? Que fez exato. ah, Ainda descansar à aí você noite. vai olhando, né? 25 anos dessa história no Brasil. Esse número é muito complicado para a É, gente lidar. Você está falando de 50 anos, uma proposta de visão de organização.
que é uma organização voltada para os seus stakeholders, entendendo que ela faz parte de um ecossistema maior, que ela não está submetida apenas a quem, de fato, é o dono do capital, que é a lógica número 1 do capitalismo, certo? O dono do capital, que é o acionista, que é quem vai regular como é que isso aqui vai funcionar. Ok. 50 Em inglês anos a gente chama shareholder. Isso. Por isso a diferença com stakeholders, fiquei usando, né, o termo em inglês sem falar. Stakeholders, né, o conjunto, é o fornecedor, é o consumidor. Toda a rede. As gerações que virão. Eu fiz um trabalho no Bradesco uma vez. Isso é lindo, hein? Pensando nas gerações vindouras como stakeholders, isso é lindo. Porque é isso que a gente está plantando hoje, não só do ponto de vista do marketing, no sentido, assim, como eu vou fazer para esse menininho de hoje que vai nascer ainda, para ele ser meu cliente, mas não, era pensar assim, como será o negócio lá, com as mudanças tecnológicas, culturais. O que a gente vai oferecer de benefício para esse cliente? Então, tantos anos, e as mudanças todas que foram passando, né? Mesmo você tendo uma mensagem na original de dizendo, esse não dá. E não era só uma negação ao que era uma proposta de futuro, era um horizonte positivo para nos reunir e conseguiu, né? Uma parte. Mas tem que qualificar, tem que falar mais, tem que nós, consumidores, nós, clientes, nós vamos ter que ir aprendendo a também se organizar, né? Eu não dirijo, por exemplo, eu sou um usuário do táxi. Eu fico pensando assim, claro, eu já faço um monte de coisa, não vou fazer isso. Mas a gente precisava, tem muito mais gente como eu em São Paulo. Não era o caso da gente se reunir, de ter algum espaço, e hoje com as redes sociais... Só falta você me abrir uma associação dos usuários. Os motoristas me pedem isso, falam, que seja a favor do serviço do táxi, não do taxista em si, não é os sindicatos lá que eles têm. Mas a gente vai ter que fazer isso, vai ter que olhar. Você come carne, então olhe para a carne, então olhe de onde veio. Ainda bem essa cadeia produtiva. Porque os acionistas estão pressionando, tem pressões de governo, tem leis, tem coisa, mas não basta. Tem muita coisa que vai ter que juntar. Você chegar nos lugares, nós, pessoas brancas, a gente chega nos lugares, você tratou disso, né? Você chega nos lugares, a gente não entrava, não ficava chocado de olhar em volta e só ter brancos em certos lugares, né, de acesso, mais coisas. Deveriam estar com toda a gente não se conforma com isso. Você olha os dados de violência, por falar em preconceito, 90% dos assassinados por arma de fogo, é o estudo do Sou da Paz, né? 90% são negros. Quem tem que mudar de calçada quando vê um branco é o jovem negro. E falar 90% dos que morrem por arma de fogo são negros. Sobretudo homens, sobretudo jovens. Agora, e não fica normal. Você vai para uma empresa, você não olha, você não percebe isso. Verdade. Tem um movimento positivo, antes de você falar, que assim, o nível de reclamação com a diversidade não é tão alto. Você chegar nos lugares as pessoas já estão começando a achar que perceber que tem coisa, não cria, mesmo pessoas trans, sim, que seria o caso, não sei o quê. Você tem reclamações, você tem uma rejeição. A gente tem uma mas ela não é fruto desse remeleixo da direita extrema. Mas você faz a discussão, né, política, que é isso, a extrema-direita, ela usa essa estratégia. Então vamos boicotar agora o McDonald's, porque ele não sei o quê, aí depois é o Ninho, depois é não sei o quê. O melhor como é que é? Boicota um leite e compra do outro da mesma marca. Que é da mesmo fabricante, da mesma coisa. Não tem nem essa consistência. Mas você acha que nós temos um movimento nessas novas gerações que é um movimento mais libertário, um movimento que aceita essa visão de sociedade e que a gente está se encaminhando bem, ou você é mais pessimista em relação ao lugar que a gente está? Eu ponho tanta esperança na juventude, até porque eu vi muitas juventudes, inclusive a minha, né? Para não falar de você. Não é? A gente já viu muitas juventudes. Eu fui adolescente na década perdida de 80. A gente só pode pedir desculpas. Eu estava lá no Rock in Rio, com a Luvinha, lá no 1985. Você estava chegando aí. A gente está botando muita esperança nessa juventude, no sentido de só qualidades, de olhar. E não é assim que se olha a juventude, né? Você tem que ter um olhar mais generoso. Porque não é generoso você botar tantos atributos positivos e só positivos numa juventude. Mas não é porque é tipo tábua de salvação?
O que a gente está Então, vivendo pode ser uma agora. esperança, né? A Mas gente na parece prática, estar no extremo. nas empresas, produz uma coisa ruim. Lá atrás, produziu um efeito muito ruim. Juventude igual inovação. Olha que perigo. Se a gente tivesse que dar um atributo aí para a inovação, assim, a nossa capacidade de promover diálogo entre diferentes gerações e não botar nas costas de coisa. Então eu vi empresas chiques, poderosas, poderosas talvez, chiques não, né? Porque chique é ser inclusivo, é ser moderno, é ser Aquele inclusivo, conceito de respeitoso. elite que Isso. o Fiote, o irmão dele, o mais famoso, eu não lembro o nome dele. Já vem. Você falou, elite não é quem tem dinheiro, né? Elite é um comportamento Mandou emicida. embora os velhos. Emicida. Os velhinhos no Brasil, que a gente manda embora. A idade padrão no mundo que a gente monitora nas agendas de sustentabilidade é 45 anos. No Brasil, 35 anos. Você não vale mais nada para o mercado de trabalho, já descarta o currículo. Tem gente que olha lá só a idade, nem olha o currículo, olha a idade, já tira. E 35 anos é a marca. A não ser que você está fazendo carreira e tal. Também lá no topo, a gente em 10 anos fez uma mudança radical, mandou embora todos velhos. Mesmo lá no topo, tem uma turma muito mais jovem, né? Sim. Mas você vê, é o efeito dessa ideia, juventude igual a inovação. Mais recente agora é assim, não, a gente a juventude já vem sem preconceito. Mas ela vive nesse mundo onde eu estou, o outro está. Ela vai Mas ela ter que tem os dentro seus da próprios empresa. preconceitos, ou não? Então, não vou nem entrar nisso, né? Que é óbvio que tem. Ela também vive no seu mundo, ela também tem as Minimamente características tem que um o tempo não dá. etarismo, alguma coisa tem ali, né? O tempo Um não dá. preconceito contra quem não conhece tecnologia, por exemplo, né? Alguém que tem mais dificuldade com o mundo digital, é bastante, sofre Que eu bastante tenho preconceito. visto uma dificuldade de incluir. Parece contraditório, não tem preconceito. Então, mas é fácil você incluir o que pensa igual. E o velhinho, vamos chamar do velhinho de 35 anos, O conceito. que está lá meio perdido, que fala, nossa, por que eu não posso falar tal palavra? E se eu estou dentro de uma organização, isso você também trata brilhantemente. Eu estou tendo uma chance tão incrível, isso eu gosto de trabalhar com as empresas, por conta disso que você fala e que eu me identifico. A organização é uma chance de eu conviver com as pessoas, inclusive de fazer esses diálogos, pegar por esse lado intergeracional, mas também de classe social, também de raça, cor, de tudo. É uma oportunidade tão boa de eu ter ali essa coisa, desde que eu seja inclusivo, no sentido de ter essa disposição, ter feito uma conversa comigo mesmo, dizer, não é fácil. Pode até ser doloroso às vezes. Às vezes a juventude está muito mais excluindo. E aí é fácil você rotular o outro, botar uma tarja na costa do outro e dizer, falei que nem paraense agora, costa. A gente não fala as costas, Mas fala funciona. costa. E aí é fácil, fala, mas eu vou ter que interagir com isso, não é passar pano, não é não ter limites, tem coisa que vai até parar na delegacia, como você pediu, né? Não é só no canal de denúncia. Mas não é disso que a gente está falando, é como é que a gente... Eu tenho terminado as apresentações para dar um tchan, assim, depois de falar de inclusão, das coisas todas. A gente estava junto lá no Sul, né? Eu acho que estava lá essa mensagem também, sobretudo por conta de juventude. Eu faço, olha, eu estou parafraseando o Gandhi. Gandhi falava, não há um caminho para a paz é o caminho. Aí eu pego assim, olha, não há um caminho para a inclusão é o caminho. Se eu não conseguir lidar com essa pessoa que chama de mimimi, o que eu estou falando que está doendo, você fazer esse comentário, não é legal. Né? Se eu não conseguir dialogar institucionalmente, criar inclusive as condições, as regras, as coisas todas para essa pessoa tá junto comigo no processo de mudança, não vai dar certo. E às vezes eu vejo uma turma em cima de uma montanha, assim, dizendo... esse não, esse não. Eu tive uma oportunidade aqui, né? Meu negócio é pequenininho, todo mundo sabe que a gente é pobrinho, é limpinho, que tudo funciona bem, assim, é arrumadinho, tudo bonitinho. E a gente tive a oportunidade, eu quis fazer uma mudança de gestão e ser mais aguerrida, buscar um pouco mais de resultado. A gente tinha um dos negócios que é a empresa de cursos que com a pandemia acabou sofrendo um pouco, a gente precisou remodelar na volta da pandemia. Nosso problema foi sair da pandemia.
porque as pessoas não queriam mais ficar fazendo curso online e tal, cansamos disso, não queriam mais nada disso. E a gente teve que se remodelar todo. E aí eu falei, bom, vou trazer uma gestora, um gestor, alguém para... Que eu não sou, né? Eu sou uma neurocientista brincando de ser empresário. E aí fizemos isso e tal. Mas foi a reação deles a esse novo modelo de visão, de vamos fazer, de vamos conseguir o resultado, qual é a meta, e papapá, a planilha. Todo mundo já se arrepiou. Eu falei, pessoal, a gente fala tanto de inclusão. A cabeça, inclusive. Como você acha que você está dominando, está lidando com a visão que é dominante? Você imediatamente se coloca nessa posição reativa de minoria oprimida, quando, na verdade, nesse momento, vocês estão sendo os opressores. De um modelo. O modelo está errado, está certo, ninguém vai saber. Agora, vocês é que estão reagindo de forma a simplesmente nem incorporar isso como um começo de diálogo. E tal. Então, foi uma coisa interessante isso. Lindo. Porque a oportunidade é essa. A oportunidade é do encontro. Não é a oportunidade do certo contra o errado. Se você chegar nesse... Nada trivial. Se você chegar nesse lugar... Como a gente reduz, né? Você... A gente faz um esforço imenso para todo dia estar prestando atenção nas conversas novas, nas coisas novas. Aí vem gente que já está tudo resolvido, já está pronto. Isso aqui é uma coisa e tira essa possibilidade. Você se sente meio ridículo, às vezes? Muito. E estando com 62 anos. O tempo inteiro com a antena ligada, aí chega alguém que leu meio capítulo do livro falando. Com a confiança. Às vezes nem leu, né? Às vezes nem leu. Ninguém mais lê. Ninguém mais lê. Por livro, as coisas, é isso. A gente tem que ter, quando fala inclusão, é inclusão de gente concreta, corpos, tal, mas é inclusão de possibilidades, inclusão de histórias de vida, inclusão de formas de ver. Exato, de tempos e lugares, de experiências, de coisas. Gente. Essa inclusão é isso. Mas ou é almas ou é corpo, ou você fala de cultura, o que importa é o caráter, é tudo junto ao mesmo tempo. Eu brinco com tudo. Você já viu uma ideia andando pelos corredores fora de um corpo? Não tem. Tem um corpo, esse corpo representa, esse corpo é a forma como aquela ideia se manifesta. Não me reduza ao meu corpo. Exato. Não me reduza a uma característica minha, não trate diversidade como esse assunto que vai pensar uma característica. Porque aí tem um outro lugar que a gente fala assim, né? Os gays, as lésbicas, o povo preto. Como se isso fosse uma coisa única. Reduz. Você sai do desconsiderar o que a gente quer. Pense o mundo considerando a pluralidade. Pense o mundo pensando que a diversidade está aí. Somos 8 bilhões de diversos. E a gente acha é o nome do meu livro, viu? Gente até acha. Nem te trouxe. Eu já fiz uma nova edição, a Berge fez esse ano. Cadê? Então, diversos somos todos. Que eu criei esse slogan lá no Bank Boss, porque meus coleguinhas diziam, o Reinaldo cuida dos diversos. Lá atrás você criou esse slogan? Sim. E aí, na hora, 2008... Você é muito fora do seu tempo, sabia? Ao contrário, eu estou até atrasado. É o mundo que é complicado, né, com esses tempos. Mas meus coleguinhas não se sentiam parte da diversidade humana, aí eu fiquei preocupado. Eles querem dizer que as minorias são os diversos, eles são o quê? Os normais. Tinha esse... Então, aí eu criei o slogan, que hoje já nem se usa mais, né? Vamos dizer, diversos, está tudo no masculino. Até eu falo isso agora na nova edição. Deixa não, diversos somos todos, vocês entenderam. Mas é para criar o senso de pertencimento à diversidade humana, porque tem gente que não se sente parte da diversidade humana. São 8 bilhões. De qualquer outra coisa. 8 bilhões de possibilidades. Considere isso, mas não me reduza ao fato de você ser negro, ser uma pessoa... Não, uma pessoa para te reduzir, ela estava frita, porque ela tem que pegar um indivíduo que aos 16 anos estava enfiado com um bando de pensadores do mundo novo. Do mundo novo. Depois se estocou na Amazônia, depois migrou para tudo quanto é lado no ambiente corporativo. E eu tenho a sorte de ter você aqui agora, um residente, porque eu estou içando, Reinaldo, a residente do Nada Muitos Trivial, assuntos. Porque nem começamos essa conversa, que eu quero aprender muito com você ainda, meu querido. E eu acho que você faz um trabalho excepcional e eu queria muito ter podido encerrar essa jornada que eu fiz em novembro, trazendo alguém que me ajudasse a amarrar essas coisas. Todas as vezes que eu te vi falar, você me amarrou muita coisa
Eu tenho certeza que você fez isso hoje com o meu público. Que bom. Deu uma amarrada e eles vão ficar escrevendo nos comentários 200 vezes que quer que você volte, porque eu também quero. Porque a gente vai ter que contar Nossa, a história dos prazer. indígenas, depois nós vamos ter que Vamos. contar a história do ethos, depois nós vamos ter que contar como que você vê daqui para frente, o que você sonha, como é que a tecnologia nos ajuda com a diversidade. São Isso. temas que eu tenho certeza que você está pensando. E que a Ah, no gente meu vai- livro lá, Ó, de 2008, essa conversa de viés. é mesmo. Ixi, depois eu te conto tudo. Nós vamos voltar nessa conversa. Então eu tenho que fazer minha lição de casa bem feita, pessoal. Tá vendo? Eu já não fiz a lição que eu tinha que fazer. Que prazer, viu? Prazer meu. Muito obrigada. A casa Eu é sou sua. grato de novo, sou grato. Você faz um Também bem, sou para muito grata mim, de sem conhecer. dúvida, de aprender, de conhecer, mas você faz um bem no teu trabalho imenso, Obrigada, viu? De Obrigada. botar a conversa nada trivial. É isso. Isso é o E que eu tô gostar buscando. disso, Eu gosto. complexidade, qual que é o medo que a gente tem que ter Adoro a de complexidade. É lá que mesmo que eu gosto de militar. Exatamente. Obrigada por ter vindo, meu amor. Meu Tamo povo, junto. você já sabe, tem que seguir, tem que correr atrás dele, tem que ver tudo que ele produz, vai ser a história dele. Se você quiser falar de diversidade e inclusão nesse país, tá bom? Senão você fica quietinho e só escuta, tá? Se quiser começar esse tema, tem que ouvir Rei e um monte de gente boa que anda ali orbitando, né, esse universo que a gente também conhece essas pessoas por aí. Eu vou trazer todos eles aqui, vocês vão ver, porque tem muito espaço para a gente trazer neurociência, diversidade, porque é comportamento humano, e é isso que vai impactar agora, né? Não vai ter outra coisa, porque se a Não. inteligência artificial vai cuidar do processo, vai cuidar da produtividade, vai cuidar da entrega, nós vamos ter que cuidar das relações, né? Nas relações. Que é a Vai grande sobrar. mensagem. Que a gente nunca quis, A a grande gente mensagem. sempre fugiu Cuide, delas, não foi? inclusão, eu resumo assim, cuide da qualidade das relações. Ai, que maravilha. Isso é humano, é nós. Obrigada, viu, meu amor? Obrigado por ter você. vindo. Foi um prazer incrível. Pessoal, é assim, nada trivial. Mais uma vez, emplacou aqui com uma dessas entrevistas, que na verdade é um bate-papo, onde eu pago pau para as pessoas que eu adoro. E o Nada Trivial me permite fazer isso. Viu? Muito obrigada por você ter ficado até aqui. Não esquece, se fosse trivial, não ia estar aqui, porque não ia ter a menor graça. E todo dia útil é dia de vídeo novo por aqui. Eu te espero no próximo. Um abraço.